a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. São tributos ou virtudes necessárias nesta jornada, nessa caminhada que nos está proposta. E nessa caminhada, do qual está nos proposta, precisamos desenvolver a santidade. E aqui ele usou o tema desenvolvendo uma consciência de santidade. Quando nós vimos essa palavra consciência, ela significa a faculdade de uma pessoa que diz que ele deve fazer o que acredita ser certo e que não deve fazer o que acredita ser errado. A consciência ela é uma característica inata de cada pessoa. E ela é ativada ou ativa quando alcança a idade da responsabilidade. A consciência ela é também chamada de o senso da consciência moral. A consciência ela pode ser manipulada e estará sujeita a quem ela é submissa. Então, uma consciência de santidade, ela evita muitas coisas erradas. A consciência, ela é como um alarme, um despertador para despertar aquilo que esteja errado. Quando ela é alimentada com princípios. Se ela não for alimentada com princípio, ela termina sendo cauterizada, cimentada. Ela se torna neutra. E a consciência ela é tão importante que teve uma das dispensações chamada dispensação da consciência. A primeira foi da inocência e a outra foi da consciência. E a dispensação da consciência foi a pior de todas, porque Deus não colocou nenhuma lei, deixou a consciência. E nesse período houve homicídio, houve a poligamia, houve tudo aquilo que não agradava a Deus. Essa dispensação da consciência, ela foi desde o dia que o casal saiu da inocência, quando eles pecaram contra o Senhor, foi até o dilúvio, né? Então, se observar a história de quando foi aquele período, foi um período terrível. Sendo que, nesse período da consciência, foi destacado duas pessoas que fizeram a diferença. Que foi Enoque, que mesmo nesse período tão difícil, ele andou com Deus, e Noé, que achou graça aos olhos do Senhor. Então, foi uma das dispensações. Então, aqui desenvolvendo uma consciência de santidade. Uma consciência, ela tem um sentido de separação, de consagração. Por que isso? Porque o Deus que nos chamou, ele é um Deus santo. Então, quem queira ter uma vida de comunhão com ele, precisa ter uma vida de santidade. Não tem como eu agradar a Deus, ver com ele, se eu não desenvolver, não ter a buscar a santidade. E nós vamos ver dentro desse comentário aqui, que a santidade, ela vai ter seus estágios. Ela vai ter como que ela procede nas nossas vidas. Então a santidade, ela é um atributo pelo qual o Senhor faz conhecido. Então a santidade é um dos atributos de Deus
que ele é um atributo comunicável. O que é um atributo comunicável? Aquilo que Deus pode comunicar a nós, como a santidade, como o amor, como a fé, são atributos de Deus que eles são comunicáveis. Porque tem os atributos de Deus que eles são incomunicáveis, que só pertencem à Trindade, como a onipotência, a onisciência, a onipresença, a imutabilidade, são atributos que pertencem só à Trindade. Mas esses outros atributos, eles são comunicáveis a nós. Então, a santidade é um dos atributos que o Senhor faz-se conhecido. Ter consciência de que Deus é santo implica o crente tornar-se santo também, para que possa manter-se em comunhão com o Criador. De que forma? Durante a jornada para o céu. Então, é nessa caminhada. A introdução, que já falamos sobre a questão da consciência, mas ela diz mais ainda. É o estado em que estamos despertos, o senhor está consciente, porque quando a pessoa está inconsciente, ele está no estado terrível, tá? O plano está no hospital, está inconsciente, ele não está bem. Aqui diz, a pessoa está desperta, está consciente, ele está acordado, ele está lúcido, ele está sóbrio, então ele está sabendo o que está fazendo. E tem um produto por aí que diz que tira a consciência da pessoa, né? Querosene, né? A pessoa a cara nele, ele perde a lucidez, né? Ele se torna inconsciente. Mas aqui ele está falando desse estado, a pessoa em plena saúde, em plena movimentação do nosso organismo, né? Isso torna ele consciente. Ele está lúcido. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor. Então, não é algo fictício, é algo real. No momento que nós encontramos com o Senhor Jesus, nós temos a consciência de que nós, para vivermos, para ver Ele, para andar com Ele, nós precisamos ter uma vida santa. Nós precisamos ter uma vida, reconhecer que Ele é santo e que nós precisamos ser santos. Ele diz que ninguém verá o Senhor. O que adianta vamos estar nessa baixa terra e quando chegar naquele dia não ver o Senhor, porque não desenvolveu uma vida de santidade? Ele perdeu o tempo dele, verdade? Então, o primeiro ponto diz assim, como nós temos tempo resumido, o primeiro ponto diz: a perspectiva bíblica da santificação. Nós vamos vê-la aqui no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O que era santificação no Antigo Testamento? Primeiro, no hebraico, Kodesh, que ela significa santidade, aqui como um substantivo masculino, que significa sacralidade, posto à parte, ou seja, separado, que pode referir-se a Deus, aos lugares, às coisas, algo à parte. Então ela tem um sentido aqui de separado. A santidade, ela significa separado. Separado de quê? De tudo aquilo que não agrada a Deus. Estamos no mundo, mas separado dele, separado do sistema, daquilo que rege o mundo. Não é isolamento, não é a pessoa ficar enclausurado, não. Convivendo, mas tendo uma vida separada. Também a outra palavra que é a Kadash, que tem a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Então, nesse sentido, o Kodesh aparece 469 vezes
no Antigo Testamento como santidade. Então a gente vê que desde quando foi instituída a lei, Moisés, ela requer de cada um de nós a santidade. Foi algo que o Senhor falou. E dentro desse requisito, por quê? Porque o Senhor, ele é santo. As coisas do Senhor, elas são. Quando Moisés viu a sarça ardendo, ele se aproximou, o Senhor tira os sandálios, e esse lugar, esse país é terra santa. É o lugar, naquele momento, ali estava um lugar santo. Nós vimos também a separação dos sacerdotes. Eles tinham que consagrar a vida deles, porque o local, o ambiente que eles entraram era um lugar santo. Requeria consagrar. Então eles mantinham a sua vida separada para a santidade. Também nós vemos, a Bíblia fala também de o Senhor separar um dia. O Senhor separou um dia para ele no Antigo Testamento. Lá no livro de Gênesis, na criação, ele separou para si o que? O dia do sábado. Por que o dia do sábado? Para o povo reconhecer, saber que tinha um Deus e que eles reconhecessem que tudo Deus havia criado. Então Deus tirou um dia. Aquele ali era para conduzir o homem a buscar Deus, ter uma vida separada para Deus, para conduzir até o Senhor Jesus, como um descanso, mostrar, ali era uma figura de que o descanso de cada uma da pessoa é encontrado em Jesus Cristo. Ali, aquele sábado, era a figura de Cristo. Aquele dia, porque era o dia como o dia do descanso. O pessoal trabalhava, mas precisava descansar. E aí era mostrando que o descanso nosso, ele era em Cristo Jesus. O descanso da nossa alma era encontrado no Senhor Jesus. Então ele separou um dia para ser chamado dia santo, um dia santificado. Aí alguém pergunta, e hoje, nosso dia? Esse dia, não. Você pode tirar um dia de descanso qualquer dia. Qualquer dia você pode tirar para descansar. O Deus, porque a pessoa trabalha, não tem tempo para descansar. Ele termina cansando, e aí o que ele conquistou, ele vai ter que gastar para cuidar dele, porque ele não teve o cuidado de administrar o repouso. Deus, ele mostrou para o povo de Israel, Deus queria mostrar para Israel que ele precisava descansar. E até tinha um ano sabático, né? Trabalhava 6 anos, no 7º descansava. A terra precisava descansar. E o povo não acreditava nisso. A fé dele não alcançava isso aí. E aí foi onde o povo disse, eu vou tirar vocês, vou levar para o cativeiro. Levou para o cativeiro para mostrar para ele que eles tinham que obedecer. Em vez de ser só 1 ano, foi 70 anos, né? Então Deus mostrou para Israel que precisava obedecer a sua palavra. Hoje não é necessário nós guardar o sábado. Sim. Descanso. Exatamente porque é um momento que ele precisa ser rápido. Ele não pode se estender muito. Mas Deus queria mostrar para o povo de Israel quem cuidava era ele. Era o Senhor dele. E nós vimos também como separado uma nação. Deus separou uma nação para si. Ele separou um dia, ele separou um homem, que foi Abraão, chamou ele, separou ele para formar uma nação, um casal, e agora separa uma nação, que foi formada a nação de Israel, descendente de Abraão, porque ele queria um povo que fosse um modelo para as demais nações, um povo santo. Você pode ver lá no Êxodo 19:6, fala da separação de uma nação. Então, no Antigo Testamento, a santidade tem esse sentido. Deus separar um dia, Deus separar um casal e Deus separar uma família. Tudo isso para chegar até o Senhor Jesus. No Novo Testamento, nós vemos aqui a agiadozo, quer dizer santificar. Aqui é a ideia de tornar-se santo, purificar ou consagrar.
venerar, ser santo. E aqui diz, esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Então, aqui entra a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Quando nós fomos alcançados com a bênção da salvação, vem agora essa obra que o Espírito Santo ele faz nas nossas vidas. No sentido de nós tornarmos puros. Nos purifica. O sangue de Jesus purificou nossos pecados e o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida. Ele vai limpando a casa, né? Vai tirando tudo aquilo que não agrada a Deus. E ele passa a ser o Senhor da casa. Obra, digamos assim, de graça dele. Favor imerecido que ele faz nas nossas vidas. E a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Não é algo terreno. É algo que vem do Senhor. Abra sua Bíblia. Quero que veja duas leituras aí. Uma é Efésios 5:26, a outra em 1 Tessalonicenses 5:23. Essa obra, ela é feita pelo Senhor. O que diz Efésios 5:26? Então, a palavra de Deus, ela vai se encarregar de fazer essa lavagem. Só na alma? Ou só no corpo? Ou só no espírito? 1 Tessalonicenses 5:23. O que diz Maria? Isso. Mesmo Deus capaz de Em tudo. o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor. Então, o Senhor faz essa obra da santificação em todo o nosso ser, no nosso corpo. E hoje tem por aí que diz, não, o Senhor só quer o coração, né? Mas será que ele habita um templo assim, todo desajeitado, né? Às vezes a pessoa preocupa tanto com o espiritual, esquece do corpo, o outro se preocupa tanto com o corpo, esquece do espiritual, que precisa de um equilíbrio. Porque senão, vamos preocupar só com a santidade externa, né? Que é a aparência. Não, fulano está bem vestidinho, bem arrumadinho, né? Aí se engana com isso. Mas a mudança, ela precisa ser completa. O corpo, ele precisa demonstrar o reflexo do que vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Essa transformação porque às vezes a pessoa quer transformar os outros de fora para dentro. Aí, como é que o Espírito Santo vai trabalhar? Se o Espírito Santo trabalha no nosso interior, então ele vai trabalhar, o reflexo vai vir no exterior. Quando você vê o exterior, é o reflexo do que é o interior. Amém? Então, a mudança, ela é completa. Tem que ser irrepreensível para a vida do Senhor. E aí é onde entra o cuidado de nós estarmos com a vida consagrada todos os dias, todos os momentos. Porque não sabemos a hora que ele vai vir. O que é algo irrepreensível? Aquele que não é chamado a atenção. Aquele que a pessoa não é repreendido. Dessa maneira, eu tenho muito cuidado no meu ministério, nesse sentido aí, de ter pessoas que repreendem outro mediante, né? Envergonham o outro. Mas chama particular, rapaz. Conversa com ele, deixa jeito aí, tu tá desajeitado. Vamos dar uma melhorada aí no negócio aí. O que tá faltando? É buscar mais, é orar mais, é consagrar mais? O que tá faltando? É ler mais? Então você conhece particular. Porque envergonhar nunca foi bom, não vai trazer nenhum resultado. Observe que Jesus ele teve muito cuidado nesse sentido aí. Ele sempre levava a pessoa a refletir.
Ele leva a pessoa a refletir. Ele leva a pessoa a analisar a consciência dele, né? Não vê o caso daquela mulher lá do apanhada em adultério? O senhor estava lembrando esse negócio agora? Pois é, o senhor levou eles a refletir. Só, ele não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí eles foram fazer um introspectivo. Rapaz, não tem como nós atirar a pedra nele, não. Por quê? Ele estava nessa situação. Então Jesus levava a pessoa a refletir. Porque nós não mudamos ninguém, amados. Nós não temos o poder de mudar ninguém. Se a palavra e o Espírito Santo não mudar a pessoa, não vai mudar. Quer ver, tem pessoa que é fiscal. Eu conheci um pastor, que ele tinha naquela época aquelas lambretinhas, né? Aquelas motinhas. Ele saía da casa dele no colégio para ver como ele estava comportando o jovem. Aí ele se preocupou tanto em ver como é que estava comportando o jovem no colégio, que ele não cuidou dos dele. Aí os dele hoje, rapaz, tem dado um trabalho. Eu conheci ele, pastor aqui no Tocantins, amigo meu, e aí eu vendo a situação. E aí, irmão, se o Espírito Santo não transformar, não é eu que vou transformar ninguém, não, irmão. Se a palavra não encontrar guarida no coração da pessoa, não é eu que vou mudar ele, não. A palavra é que nos muda, é que nos transforma. Então, a santidade, terceiro subponto, a santidade exigida pela palavra de Deus. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige de que nós? Santidade em toda a área da nossa vida. Toda a nossa vida precisa de mudança. E a palavra tem esse poder de limpar, de purificar. Observe que quando Jesus foi lavar os pés do discípulo, Pedro disse, não, eu não. Aí Jesus, aquele que não aceitar não é digno. Não, senhor, então me banha logo. Ele disse, não, tu já está limpo pela palavra. A palavra é que nos purifica. Fala do equilíbrio. Na medida certa. Pedro já gera. Então já chega assim, lava lá um. Com ele era aquela história, 880, né? Santidade exigida pela palavra. A gente pensa assim, alguns podem pensar, Deus é santo, Ele quer que a gente seja santo. Ele, né? Ele é santo, por que eu tenho que ser santo igual a Ele? Não vou conseguir. Né? Mas o que eu vejo aí? A gente sabe isso, Deus é Pai. Né? Deus é Pai. O Pai fala por filho, faça assim, faça dessa forma. Não é por causa do Pai, mas por causa do Filho. É pro Filho aquilo que está sendo colocado. Então a santidade, Deus é santo, nós não temos que olhar por quê, por causa disso. Tanto é Deus, eu não vou. Não. Deus faz isso para que nós sejamos melhores, para que nós sejamos prósperos, para que nós sejamos melhores pessoas. Não por causa dele. Né? Não, porque ele é santo. Ele fala isso, exige competência, ele exige essa santidade de nós, esse amadurecimento desse universo que a gente está fazendo, né? Para que por nossa causa, por nosso comportamento, nossa vida aqui na Terra. Né? Porque é o seguinte, se nós não buscar a santidade, não vai haver uma diferencial. Mudança, transformação na vida da pessoa. Porque a pessoa aceitou Jesus. Ele já disse assim, primeira coisa, o que ele faz? Ele nos coloca posicionalmente santo. Segundo, ele regenera. Terceiro, ele justifica. Ele adota como filho. Esse processo de posicional de santo é onde a pessoa vai separar daquilo que é imundo, aquilo que não agrada a Deus. Que é o conceito também lá do Antigo Testamento, de manter o povo separado. O que levou o povo a desobedecer a Deus? Foi a falta de santidade, foi a falta de consagração diante da ordenância de Deus. E como Deus é santo, e diz que Ele habita em nós, então nós precisamos ter uma vida separada, uma vida diferenciada. Como é que Deus vai habitar?
é toda a vossa maneira de ser, então tem que ter um diferencial. Agora, esse santo, precisamos entender que ele não é isolamento. Pessoa se isolar da sociedade. Não, eu não posso conversar com fulano não, porque ele é impuro, ele é ímpio, eu sou santo. Não é nesse sentido. É você não deixar ser levado ou persuadido por aquilo que eles fazem errado e a pessoa fazer, que foi o caso de Israel. Israel via as nações pagãs fazendo algo errado e chamou a atenção dele. Em vez de ele influenciar, eles foram influenciados. E nós temos que influenciar na vida da pessoa. Nós não mudamos ninguém, mas nós influenciamos. E influenciamos positivamente. Como é que muitas pessoas dizem assim? Eu aceitei a Jesus porque eu passei a observar fulano. Eu passei a observar a vida daquela pessoa. E eu conhecia ele antes. Eu conhecia que era ele. E hoje eu vejo. Então eu vi que há algo de bom na vida dele que eu quero para mim. Eu quero para minha vida. Então aquela pessoa, ele não tem poder de salvar ninguém, mas ele tem o poder de influenciar na vida da pessoa. E aí vem aquela pergunta: nós estamos influenciando? Onde nós estamos, onde nós trabalhamos, o que nós fazemos, estamos influenciando a vida das pessoas? É uma introspectiva de cada um de nós. Porque o reflexo de Cristo em nossas vidas tem que refletir nas pessoas. É aí onde é o diferencial. A santidade, nossa vida, o reflexo vai alcançar alguém. Porque a pessoa vai ver o comportamento. Porque o comportamento ele vai dizer se somos santos ou não. O nosso dia a dia vai dizer se nós realmente nós somos. E então o conceito de santidade é de separação, é de ter uma vida consagrada, é de ter uma vida devotada ao Senhor. E a pessoa santa, os negócios dele são direito. Você observa, a consciência de santidade, ele não vende o cavalo cego, né, para alguém, né? Ele vai pesar o produto ali, ele não coloca o dedo junto na balança, não. Ele para dar o peso ali, que é rapidinho, né? Quem? Como é que é? Ganhou. Olha, que maravilha. Você vê, houve um reflexo na vida da família, a mudança na vida dele, né? Então, a consciência, a pessoa que tem uma consciência de santidade, ele pauta por aquilo que é correto. Ele anda com a vida dele em dia. É na sociedade, é na família, em todo lugar a vida dele é diferenciada. Isso é a santidade. Isso é a santidade. A pessoa, ele demonstrar a transformação na vida dele. Não é eu sei, eu sou santo. Eu sou mais santo que fulano. Não é isso. Segundo ponto. Santificação e seus estágios. Aqui vem os estágios da santificação. Como nós já lemos aqui, que ela é tão importante na vida do ser humano, porque aqui a santidade, aqui a realidade da santificação, ela podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pela qual o pecador se torna santo. É um processo. Eu falei que ela é um estado, é no momento da aceitação, ela é um processo contínuo durante a nossa vida e ela se torna algo consumado, né, na nossa vida. Está aqui, em primeiro lugar, santificação é um ato de separação do mundo. No momento que a pessoa aceitou Jesus, se ele fazia alguma coisa errada, ele já não vai fazer mais, né? Ele já é uma mudança. Segundo, é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. O processo da santificação posicional, agora gradativamente, na nossa caminhada,
é o Provérbio 4:18, que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Essa é a nossa caminhada, a santificação. E por último, é a santificação do aperfeiçoamento, que isso só acontecerá na consumação, ou seja, no momento que nós estivermos com o Senhor Jesus. E essa santificação aqui, esse aperfeiçoamento, parecer com Cristo, ela é plenamente refletida em nossas vidas, né? O que o Paulo escreve no 2 Coríntios 7:1 diz o quê? 1 Coríntios 7:1, 2 Coríntios 7:1 e Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. Alguém pode ver 2 Coríntios 7:1 e o outro vê Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. Para nós nos situar aqui. O que diz aí, pastor Pedro? Você encontrou qual? Quem? 2 Coríntios 7:1. Portanto, meus amados, entre as promessas, purifiquemo-nos toda impureza, da carne como do espírito, quanto a nossa santidade, no temor de Deus. O que diz Efésios? Aqui, o processo da santificação, quando aceitamos Jesus, e a santificação plena, que é quando nós, ou individualmente, ou coletivamente, encontrar com o Senhor Jesus. Quem morrer em Cristo, ele chegou ao processo da santificação plena. É um processo, é nossa caminhada. E o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas para essa santificação. Agora, o que cabe a nós? O querer. Do processo da santificação. Porque primeiro foi o Senhor que fez, né? Quando aceitamos Jesus, ele nos tornou santo. Algo que veio do alto na nossa vida. Agora, o processo já é dois. É eu e o Senhor. O processo de santificação não é só o Senhor. Quer ver? O Senhor quer nos santificar. Eu quero. Entre o livre-arbítrio. Então, por isso que é um processo. Um amadurecimento. Exatamente. Amadurecimento desse caminho. Amadurecendo. Escolhemos. Porque a pessoa que imagina assim, não, o Senhor me santificou. Posicionalmente, sim. No momento que aceitamos a Jesus. Mas na caminhada, como está aqui, na jornada da fé, é nós que buscamos. Nós vamos buscando na palavra, na oração, vamos dar liberdade ao Espírito Santo e ele vai trabalhar. Sim, pastor Pedro, você quer falar alguma coisa? Que ele não quer a nossa santificação. Ele não quer que sejamos santos. Ele quer que o homem faça tudo aquilo que não agrada a Deus. O propósito dele é esse. Mas, quando nós buscamos ao Senhor e damos lugar, ele vai para esse processo. Tem pessoa que tem vontade de ser santo, separado, mas ele não dá conta. Ele se embaraça com as coisas dessa vida. E ele termina retardando esse processo da santificação. Show de remorso, mas não tinha força. Porque aqui é esse processo. 3 estágios da santificação. Isso, em primeiro lugar, a santificação do crente inicia no novo nascimento. Falamos isso aqui agora há pouco. E por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, como
completamente regenerado, declarado sem pecado, trata-se da santificação inicial ou posicional. Essa situação aqui, observa que é onde entra aqui o que eu falei, a soteriologia, né? A doutrina da salvação. É esse processo aqui, a doutrina da salvação. Pega o homem, todo atrapalhado lá no mundo, ele aceita Cristo, se arrepende, confessa, o Senhor perdoa ele os pecados dele, lava ele com sangue, Senhor Jesus, aí o Espírito Santo vai trabalhar. Porque o que o Espírito Santo fez em nossa vida? Ele nos convenceu, não foi? Ele nos convenceu de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convenceu. Aí o Senhor Jesus foi e nos lavou com seu precioso sangue. Aí Deus passou a ver nós, através do sacrifício de Cristo, nos justificou. Ele nos justificou, tornamos justo aquele homem pecador com aquela dívida impagável. Ele agora diante do Senhor está justo. Regenerado. O que é regenerado? Foi gerado de novo. Ele nasceu agora de quê? Nasceu da água e do Espírito. Se tornou uma nova criatura. Aí ele disse, e essa nova criatura agora? Ele é santo. Posicionalmente. Ele é santo. Aí vem agora, ele diz agora o segundo. Em segundo lugar, há um estágio progressivo da santificação deste mundo, em que o crente se despoja de quê? Do velho homem, porque as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Cuidado para não desenterrar o velho homem, quando ele foi sepultado no batismo das águas, porque se ele trouxer ele de novo, aí torna a bagunça todo o processo da santificação. Passado para trás, da Bíblia, lembrar, passado vai para o mar, isso, os pecados dele foram lançados lá. Mas aí a pessoa fica lembrando assim, naquele tempo, eu não levava desaforo para casa, né? E se nós vem cá, nós remendava o bigode lá fora, esse aí ele tem que sepultar ele mesmo, irmão. Água, café, café na água. Pessoal, pecado deve ficar. Esse é o processo que é feito em nossas vidas. Esse processo é até nós alcançar a imagem de Cristo, tornar parecido com Ele. E essa caminhada, ela é no nosso dia a dia. Aí o comentador diz aqui: e receberá um corpo ressurreto, do qual é o do nosso Senhor, por ocasião da sua aparição após a ressurreição. Jesus, ele, por 40 dias após a sua ressurreição, mas antes disso, ele levou seus discípulos ao Monte da Transfiguração. E lá ele deu uma amostra para os discípulos, Pedro, Tiago e João, como seria no futuro. Por isso que, quando Jesus ele ressuscitou no corpo glorioso, os discípulos Tiago, Pedro e João já tinham noção de como seria. E ele, para nós temos essa esperança de um dia nós encontrarmos com o Senhor. E aqui, como o comentador ele já falou, que é os 3 estágios: posicional, progressiva e santificação plena. O alvo da santificação. Dentro desses 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação
aqui onde entra aquela fala que você falou agora há pouco, presbítero Zé Maria. Qual o propósito da santificação e tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino? Você observa que o propósito aqui é transformar o caráter. Personalidade nossa, ela é aperfeiçoada. Deus não muda a personalidade. Não. Ela é aperfeiçoada. Quem tem uma personalidade forte, ela vai continuar, só vai aperfeiçoar. Agora o caráter não, o caráter ele é mudado. O caráter ele é mudado. Porque se não mudar, bem-aventurado, o que diz lá? O manso, né? Puro de coração, se não verá a Deus, né? Se não houver uma mudança, não vamos ver a Deus. Nós precisamos ter essa mudança. Todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar os seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. Então, o que o Jesus falando para o discípulo no caminho de Emaús? O que ele estava falando? Vamos ver aqui de João 14, 23. No capítulo 14, 15, 16 e 17, o caminho de Emaús não, no caminho do Gólgota. Quando ele saiu da ceia, ele foi lá para ser crucificado, João 14, 23, ele falou para João todo esse acontecimento aí, para todos os discípulos, e João foi e escreveu, 14, 23. 14, 23? Não. Se alguém me ama, se alguém me ama, a minha palavra, meu Pai o amará. Iremos para ele, faremos nele morada. Você vê? Aí, a palavra, primeiro, na nossa vida, que ela vai nos limpar, né? O interior. A palavra, a limpar. Processo. Aí, o que acontece? Para nós tornarmos morada do Senhor. Passamos a ser habitação dele. Então, esse tabernáculo, nossa vida, é o templo e morada do Senhor, do Espírito Santo. Porque quando se fala de está falando da Trindade. Os três são Deus em três pessoas. Então, quando se fala, não está falando especificamente de todos têm os mesmos atributos. Amém? Para nós concluir, que já está chegando o horário, o julgamento do Deus Santo. O Deus Santo. A Bíblia revela Deus como Santo de Israel. Esse primeiro aqui vai falar em tudo quanto Deus, ele é santo. A sua santidade, ninguém pode se igualar a Deus. Ele é soberano, ele é único, tá? Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus, ele é santo. Ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade. Ou seja, ele é o nosso modelo de santidade. Eis a razão, desde o Antigo Testamento, lá de Levítico, que ele falou para o povo de Israel? Santos sereis, porque eu sou santo. O Senhor, no vosso Deus, eu sou santo. Então, para relacionar com Deus, precisa ser santo. Não tem como a pessoa ter uma vida de comunhão, de relacionamento com Ele, sem a santidade. Aí, como eu falei, que era a figura do Senhor Jesus, lá no Antigo Testamento, agora o Senhor Jesus, ele foi e cumpriu. Nos isentou do guarda daquele sábado, porque em Cristo nós encontramos o descanso. Ele nos disse, eu sou o Senhor do sábado, né? E o sábado era descanso. E Jesus,
ele é o nosso descanso. A pessoa descansa no Senhor, ele só descansa no Senhor quando ele tem uma vida santa. Porque uma pessoa que não tem uma vida santa, ele não tem paz, ele não tem tranquilidade, ele vive inseguro, ele não tem fé, ele não tem amor, as virtudes do fruto do Espírito não aparecem na vida dele. Tem uma razão por que a pessoa que descansa no Senhor, ele tem que ter uma vida santa. Senão que ele vai ter uma paz de espírito. Ele vai estar sempre... não tem aquelas pessoas que ele está agoniado, ele não tem paz, ele não tem tranquilidade. Por quê? Está faltando o processo na vida dele da santificação. Tá? Porque quando você desenvolve esse processo, você tem a tranquilidade. Mas caiu 10 mil aqui, 1.000 lá. Você está tranquilo. Porque você está confiante no Senhor. Você deleita nele. Você confia nele, sim. Dentro da nossa peregrinação, né? Dentro da nossa jornada, né? Ser santo. A gente pensa assim, 80 anos, 100 anos, aí essa peregrinação nossa vai determinar a eternidade. Aí o que é isso, né? 80, 70, 80, 100 anos. Passa rápido. De uma eternidade. Já não tem princípio nem de começo nem de fim. Uma eternidade. Aí tem coisas na internet, a gente vê pastores assim, falando que o pastor foi até afastado da igreja. Aí ele coloca canal no YouTube e começa a falar besteira. Claro, que isso é muito pouco tempo para definir a eternidade. Eu não acreditava nisso. Né? E para ver que o tempo da nossa peregrinação, nós vamos decidir. Pessoas que não têm comunhão com Deus. Porque quando você tem comunhão com Deus, você, tudo que a palavra do Senhor está falando, você não tem nenhuma dúvida de acreditar. Santidade exigida a todos os crentes. A igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Quando o discípulo preocupado com o templo lá de Jerusalém, ele ia derrubar ele e erguer em 3 dias. E aí ele imaginou que era o templo, literalmente, né? Estava falando do novo templo que ele ia construir com a sua morte e ressurreição. E foi exatamente esse templo que somos nós. E o Senhor habita, dedicado a Ele. Pastor, esse templo aqui é onde nós reunimos. Para exatamente fortalecer a nossa fé, a nossa comunhão, desenvolver a nossa santidade, reunimos nesse local aqui. Mas a habitação do Senhor é na nossa vida. Aí é igual alguém canta aquele corinho. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Não, Ele veio comigo. Ele está no sentido universal. Ele diz que a terra é o estrado dos pés do Senhor. Nesse sentido, Ele está em todo lugar. Mas quando chegou o Senhor estava aqui, não, Ele estava porque Ele está na minha vida. Ele veio comigo, Ele vai voltar comigo. Então, é a habitação do Senhor. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a igreja foi santificada. Para quê? Para apresentar-se gloriosa, santa, sem defeito, diante de Deus. Essa aqui é a noiva do Cordeiro. Quando Paulo, escrevendo os Efésios capítulo 5, ele pega a figura ali do casamento para mostrar a qualidade da noiva dele. Toda noiva, no dia do casamento, ela se adorna, né? Ela está pronta para aquele momento. Assim a igreja, nós precisamos estar prontos para qualquer momento nós encontrarmos com o noivo. Na cultura judaica, quando passava a pessoa, amigos, jovem, dizia assim, nós vamos casar. Quando tu casar e tu tiver uma filha, e se o meu for homem e a tua for mulher, os dois vão se casar. Ali já era um compromisso de aliança feito entre eles. E casavam e nasciam os filhos. Quando chegava o momento do noivado, eles noivavam. Só que aquele
aquele noivo não ia mais ver a noiva. Aquele noivo, ele não ia mais ver ela. Ele só encontrava com ela no dia do casamento. Quem cuidava era um amigo. Um amigo que ficava levando... Como é que tá lá a noiva? Não, ela tá bem. Aí no dia do noivo ela estava adornando todas as especiarias ali no dia do casamento. Hoje nós temos o Espírito Santo que faz esse papel de adornar a noiva para encontrar. Isso como membro do corpo de Cristo, deste mundo. O que é que aconteceu com nós? Nós fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor. Não fomos comprados nem com prata, nem com ouro, nada corruptível, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus. Aí se nós fomos comprados, precisamos agora andar em santidade. Andar em santidade para vermos o Senhor. E para concluir, santidade e justiça de Deus, andando junto. Ela não se separa. Essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirmou João. Ele é a luz, e nele não há treva. Puro, imaculado. Tudo em Deus é santo. Tudo em Deus é santo. É puro, verdadeiro. Então, para nós nos aproximar de Deus, é necessário a mudança. É necessário essa transformação. Ele diz, e que por isso jamais deixará o ser humano impune diante da sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Ou seja, o homem saiu fora dos parâmetros de Deus, a justiça encontra ele. Está além aqui, meu amigo. Saiu fora da santidade, a justiça vai encontrar com ele. Por quê? Porque ele quer que nós sejamos santos. Então, que cada dia nós devemos desenvolver, estarmos conscientes para que nós, ao andar em comunhão com Deus, precisamos da santidade.